Presidente, gravação iniciada. Obrigado, Ana. Colegas, vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da tarde do dia de hoje, né, dia 11 de março de 2021, após o intervalo. Nós estamos só julgando alguns itens da pauta de ontem à tarde, itens que estão há muito tempo na pauta, com alta temporalidade. Nós vamos julgar mais 4 itens do Rafael, e aí julgamos os itens da pauta de hoje à tarde. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 311, item 311, do contribuinte Antônio Carlos Cavalcante de Araújo. Antônio Carlos Cavalcante de Araújo, item 311, de relatoria do Rafael. Rafael, pode iniciar a leitura. Iniciou-se em abril de 2009, com o mandado de procedimento fiscal, folhas 25 e 26, referente ao ano calendário de 2005, para que o contribuinte apresentasse os extratos bancários, as movimentações da conta corrente, poupança de contas de investimento mantidas, porque as instituições financeiras informaram à Receita Federal as movimentações em nome do contribuinte. E aqui ele já especificou quais são os bancos e os respectivos valores. Tá? Intimado em 29 de abril de 2009, folha 27, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo, assim como apresentou as requisições feitas junto às instituições financeiras. E, posteriormente, apresentou os documentos. Após a aprovação de documentos, o contribuinte foi novamente intimado a apresentar documentos e esclarecimentos. Com a apresentação dos extratos bancários, o contribuinte foi intimado a identificar a origem dos depósitos relacionados no termo. Diante da parcial apresentação de documentos discriminados no termo de início, foram emitidas requisições de informações sobre a movimentação financeira para os bancos relacionados, folha 103 a 105. Posteriormente, ocorreram novas intimações para o contribuinte apresentar documentos e justificativas, vindo mesmo a cumpri-las. Aí tem uma conclusão aqui do relatório fiscal, que vocês estão vendo, vou pedir vênia para não ler. Ato contínuo foi lavrado o auto de infração de folhas 2 a 8, contra o contribuinte, que, intimado em 9 de março de 2010, apresentou, a R de folhas 270, apresentou a impugnação e documentos. A quinta turma da DRJ de Recife, por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme a ementa do acordo de folhas 385 a 401. O parcial provimento à impugnação deu-se em razão da comprovação da origem dos depósitos conforme Estado. Como se vê, resta comprovado que o valor de R$ 383.597,32 diz respeito a rendimentos em benefício do Banco Itaú, oriundos de ação judicial acreditados na conta corrente do fiscalizado, devido à sua atuação como advogado do exequente no feito judicial, mas transferidos por meio de cheque nominal do Banco Itaú, com incidência de CPMF. Portanto, o referido valor deve ser expurgado da omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário. Intimado em 11 de dezembro de 2013, a R de folha 405, o contribuinte interpôs recurso voluntário e protestou pela reforma da decisão. Sem contar razões, é o relatório. O recurso é tempestivo e atende aos mais requisitos. Aí ele alega a nulidade do procedimento administrativo. Eu estou negando provimento a essa questão de nulidade. Alega a nulidade da atuação por irregularidade na obtenção das informações financeiras, do sigilo bancário. Também nego aqui uma questão já pacífica, e até porque houve intimação para apresentar tudo. Dos depósitos bancários, eu faço a parte legal aqui, eu destaco a legislação, a súmula, só que aqui o contribuinte recorrente reproduz as razões da impugnação. Então, neste caso, eu me curvo à decisão ao acordo da DRJ e reproduzo ele aqui também, nesse meu sentido. E aqui, ademais, o fundamento do lançamento se deu com um depósito bancário de origem não comprovada, sendo que tanto na impugnação quanto no recurso voluntário, o recorrente tratou de acréscimo patrimonial descoberto. Assim, volta no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito, mantendo o lançamento. Ele alega caráter confiscatório da multa de ofício aplicado e que eu nego provimento. Então, faço expor, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 311 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo?
Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Acompanho. Eu acompanho o relator também. Então, para o item 311 da pauta, do contribuinte Antônio Carlos Cavalcante de Araújo, item 311, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E eu estou registrando na ata também que o julgamento está sendo realizado em 11 de março de 2021, no período da tarde. Próximo item que nós vamos julgar agora, o item 312, do contribuinte Antônio Rangel Torres Bandeira. Antônio Rangel Torres Bandeira, item 312, também de relatoria do conselheiro Rafael. Pode começar, Rafael. Como bem constou no relatório do Acórdão 12.54.838, de folhas 317 a 324, da 18ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, ora recorrido, peço, vendo para reproduzir. Contra o contribuinte foi lavrada a notificação de lançamento de folhas 19 a 24, relativa ao imposto de renda pessoa física no calendário 2006, para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 50.610,81. O lançamento é decorrente da seguinte infração: a omissão de rendimento é recebida da Caixa Econômica Federal no valor de R$ 103.591,28. Compensação indevida do imposto complementar de R$ 3.107,74. A DRJ da 18ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa do acordo, folhas 317 a 324. Intimado em 4 de 9 de 2014, a RF folha 330, o contribuinte depois recurso voluntário, no qual protestou pela reforma da decisão. O recurso é tempestivo e atende demais requisitos. Bom, aqui no caso, se trata de isenção de anistiado político, conforme a Lei 10.559 de 2002, seu artigo 9º destaca, o decreto, o Código Tributário, trago aqui uma decisão da segunda turma especial do CARF aqui, e, por sua vez, constou no acordo recorrido, a torque a fundamentação, qual negou o segmento aqui, vocês estão tendo acesso aí, digam para não ler. E análise a manifestação do Procurador Regional da República, nos autos 980207-663-5 Rio de Janeiro, objeto da ordem mandamental do pagamento dos valores resultantes do lançamento em questão, tem-se folhas 195 a 197. Tendo a administração pública reconhecido o débito resultante da reintegração dos servidores demitidos por motivos políticos, e não tendo esse sido efetuado, não há que ser corrigido, sob pena de violação do princípio do enriquecimento sem justa causa. A respeito do tema, traz a declaração de posição nos tribunais. Isto posto, opina o Ministério Público Federal pelo conhecimento e improvimento da remessa, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. O grifo é meu. E, nesse mesmo sentido, foi o acordo judicial juntado às folhas 201 e 203. Assim, analisando os próprios documentos, folhas 85, 86, 88 e 161, indicados no R-Acordo atacado, entendo que fazem jus à prova da natureza dos valores percebidos, tal como exposto na sentença e acórdãos judiciais, confirmados pela manifestação do ilustre Procurador da República. Ainda, embora declarada erroneamente a fonte pagadora ter sido o Banco Caixa Econômica Federal, tal erro não desnaturaliza o crédito recebido. Logo, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o lançamento. Faço exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, cancelando o lançamento. Aqui, no acordo, vocês vão ver duas situações. Ele declarou como quem foi o pagador foi o Banco Caixa Econômica, que na verdade não foi. Tá? O banco que fez a transferência, na verdade, dos valores. E como ele tinha sido afastado do quadro do Ministério da Educação e do Desporto, com a reintegralização dele, houve o pagamento, a Caixa transferiu para ele. E aí teve esse lançamento tributário contra ele. Só que ficou reconhecido que diz respeito à condição de anistiado político. Está no acordo está todo o acordo, na verdade, inteiro. Mas eu voto pelo cancelamento do lançamento.
Rafael, para a gente ganhar tempo, eu vou pedir uma vista de mesa desse aqui, tá? Mesa. Tá? A gente faz amanhã daí. Hoje à noite eu dou uma olhadinha. Então, item 312, vista de mesa, tá? Amanhã a gente dá uma olhadinha. Eu já venho com o meu voto pronto, daí a gente já coloca em votação. Se mais alguém quiser dar uma olhada, já dê uma olhada e já chegue com o voto pronto amanhã. Esse foi o 312. Vamos fazer o 313 agora, Rafael. Do contribuinte Henry Michel de Fournier. Henry Michel de Fournier. Item 313 da pauta, de relatoria também do Rafael. Pode começar, Rafael. Iniciou-se em março de 2009 com mandado de procedimento fiscal, número tal, de folhas 8 a 9, para o contribuinte recorrente apresentasse documentos que aqui estão elencados aqui. Intimado em 27 do 3 de 2009, a folha 10, o contribuinte apresentou os documentos de folhas 16 a 84. O contribuinte foi intimado aos folhas 85 para apresentar outros documentos solicitados na intimação fiscal, vindo apresentar as folhas 87 a 103. Novamente intimado, agora para apresentar despesas médicas de 2006, comprovante de pagamento do cartão de crédito do banco Bankpar no ano de 2006. Apresentadas as folhas 141 a 165, o contribuinte foi novamente intimado conforme o termo de folhas 166. E aqui eu trago agora documentos relativos a pagamentos da American Express Card, boletos bancários, tudo. Cumprida a intimação acima, o contribuinte apresentou justificativa, folhas 168 e 169. Constatada a divergência de valores, a Secretaria da Receita Federal notificou o contribuinte, folha 170 a 171, que autorizou a busca junto às instituições financeiras, folhas 172. Foi expedido o termo de intimação, número 10, folha 184, e demonstrativo, folhas 185 a 193. Intimado, o contribuinte apresentou documentos. Mais uma vez, foi intimado, daí que os extratos solicitam as informações. Permanecido inerte, contra o contribuinte foi lavrado o termo de verificação de constatação fiscal, de folha 222 a 226, demonstrativo da variação patrimonial, folhas 227 a 235, e, consequentemente, o auto de infração, folha 236 a 241, que, intimado, conforme a R de folhas 246, apresentou impugnação, folhas 249 a 250. Em atendimento à requisição de informações sobre movimentação financeira, o Banco Bradesco apresentou documentos, folha 266 a 366. Por sua vez, o Banco Bankpar S.A., em atendimento à requisição de informações sobre movimentação financeira, apresentou documentos, 369 a 470. Diante do recebimento desses documentos, o Banco Bradesco foi novamente intimado para esclarecimentos quanto às divergências levantadas, folha 471 e 472. Vindo a apresentar demonstrativos e documentos, as folhas 473 a 506. Por conseguinte, a terceira turma da RJ, em Campo Grande, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme a emenda do acordo de folhas 510 a 517. Intimado em 7 de 10 de 2014, a R de folha 520, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 528 a 548, e documentos, folhas 553 a 588, e protestou pela reforma de decisão. O recurso é voluntário e atende os demais requisitos, assim dele eu conheço. Quanto à questão de preliminar de sigilo bancário, acabamos de falar aqui, sem razão recorrente nesse capítulo, sem o rejeito. Omissão de rendimentos finais exteriores de riqueza. De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência. Aí aqui tem toda a questão aqui do acordo aqui. Vocês querem que eu leia ou posso passar? Posso passar? Pode passar. Artigo 43, a legislação do imposto de renda que trata dos sinais exteriores de riqueza. Nesse sentido, compete ao contribuinte demonstrar que todos os recursos por ele utilizados em determinado período têm origem comprovada, fazendo a previsão legal de que existindo gasto em valor superior aos recursos com origem comprovada, a diferença apurada origem dos rendimentos vitais da tributação. Portanto, o resto do fisco considera a tributação dos rendimentos. O contribuinte em recurso voluntário, com argumentos mais contundentes e jurídicos, protestou pela busca da verdade material, requereu
a desconsideração do excesso de formalidade para a identificação de divergência financeira que justificaram o lançamento para com os documentos acostados. Todavia, entendo que o melhor short não assiste ao contribuinte, visto que, de acordo com o termo de verificação e constatação fiscal, folhas 222 a 226, demonstrativo de variação patrimonial 227 a 235 e consequente auto de infração, restou demonstrada e provada a divergência de ganhos para com as despesas custeadas. Razão é esta que caberia ao contribuinte provar o contrário, o que não fez. Assim, entendo que não assiste razão a recorrente. Nesse sentido, voto negar provimento ao recurso voluntário. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 313 da pauta, o conselho relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Com o relator. Eu acompanho o relator também. Então, para o item 313 da pauta, do contribuinte Henry Mitchell de Fournier, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E também estou registrando que o julgamento está sendo realizado em 11 de março de 2021, no período da tarde. Agora vamos fazer mais um item só, e daí passamos para os itens da tarde do dia de hoje mesmo. Vamos fazer agora o item 314 da pauta, do contribuinte José Roberto Ozeliero Spoldari. José Roberto Ozeliero Spoldari, item 314 da pauta. Pode começar, Rafael. É também de relatoria do conselheiro Rafael. Pode começar, Rafael. Iniciou-se em fevereiro de 2010 com o termo de início de ação fiscal, folhas 3 e 4, referente ao ano calendário 2008, que o contribuinte apresentava seus extratos mensais de gastos efetuados no cartão de crédito no decorrer do ano calendário 2008, acompanhado de comprovante de pagamentos futuros, planilhas e planilhas de movimentações. Intimado em 3 de 3 de 2010, a RC, de folha 6, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo e, posteriormente, apresentou justificativos e documentos, folhas 12 a 23. Requerido mais prazo, o contribuinte apresentou justificativo e documentos, folhas 31 a 108. Destes, o contribuinte foi novamente intimado, RI de folha 110, para apresentar os documentos relativos aos anos calendários 2007, 8 e 9, folha 109. E aí traz a relação. Requerida a concessão de prazo deferido, o contribuinte permaneceu inerte, vindo o delegado da Receita Federal emitir a requisição de informações sobre movimentação financeira, as folhas 121 a 124. Obtidos os extratos, o contribuinte justificou o empréstimo junto a seu pai, porém teria deixado de declarar junto ao fisco, visto que sua renda era abaixo do teto da isenção, folha 149. Ato contínuo, o contribuinte foi intimado a identificar os depósitos de crédito especificados no demonstrativo elaborado pela fiscalização, folha 150 a 154. Dado o silêncio, o contribuinte foi reintimado e reafirmou que tais valores foram decorrentes de empréstimos feitos com seu pai, folha 172. Ato contínuo, foi expedido e lavrado o auto de foi lavrado o auto de infração, folha 223 a 232, acompanhado do termo de verificação e constatação fiscal, contra o contribuinte que, intimado em 11 de março de 2011, a R de folha 244, apresentou impugnação. A terceira turma do RJ, em Salvador, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação conforme a emenda do acordo de folhas 270 a 275. Intimado via edital de folhas 283, o contribuinte propôs recurso voluntário, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contar razões ao relatório. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos. Da nulidade da autuação por irregularidade da obtenção das informações financeiras, o sigilo bancário, do provimento, uma vez que já foi lido no relatório motivo, dos depósitos bancários, o que traga a legislação. Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o contribuinte alega a impossibilidade de identificação individualizada dos depósitos, créditos em suas contas, assim como reafirma tratar-se de empréstimo financeiro junto ao seu pai.
foram 3 empréstimos feitos por seu pai, e um em cada ano calendário, e um total de R$393 mil, com o seguinte indicado. Alega ainda ser suficiente para comprovar a origem, as declarações de ajuste anual retificadoras transmitidas por seu pai, onde relacionados os empréstimos, porque entre excedente e descendente, é pacífico entendimento jurisprudencial de que não é necessário comprovar o trânsito dos recursos entre eles. E aqui tem continua a legislação aqui na questão. Assim, voga no sentido de negar provimento ao recurso voluntário nesse quesito. Recurso voluntário, mantendo-se o lançamento. Faça exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 314 da pauta, o Conselho Relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 314 da pauta, ficará assim o resultado. Item 314 do contribuinte José Roberto Ozeliero Spoldari. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E também está sendo consignado na ata que o julgamento está sendo realizado em 11/3/21, no período da tarde. Colegas, agora vamos fazer os itens da pauta da tarde mesmo. Vamos fazer o 315 e 316? Tinha uma coisa aqui. São os últimos, né, de setembro, né? Já encerra de setembro, né? São os últimos? É isso, né, Gregório? Os últimos de setembro, né? Sim. Então tá, vamos fazer mais esses dois aí. Se a gente se livra deles, né? Tá, então tá. Colegas, vamos fazer o julgamento só de mais 2 itens, aí damos sequência depois pelos itens da pauta da tarde. Nós vamos fazer o julgamento agora do item 315 da pauta, do contribuinte Manuel Messias da Silva. Manuel Messias da Silva, item 315, de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar a leitura. Tá. Acho que esse eu vou começar direto pelo voto. O outro que eu vou precisar dar uma litinha no relatório, mas esse eu começo direto pelo voto. E se precisar, a gente volta para o relatório, tá? Então, vamos lá. É sobre depósitos bancários de origem não comprovada, tá? Então, o recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade pelo que dele conheço. Então, uma das primeiras alegações dele é a nulidade do lançamento em função da quebra do sigilo bancário. O recorrente alega nulidade do auto de infração, pois os extratos que embasaram no lançamento teriam sido obtidos pela autoridade fiscal atuante, mediante quebra de sigilo bancário, direito individual assegurado pela Constituição Federal. No entanto, essa afirmação não procede. Com efeito, os extratos que serviram de base ao lançamento foram fornecidos à autoridade fiscal pelo próprio recorrente, em atendimento à intimação fiscal contida no termo de início de procedimento fiscal. Não houve requisição de informações fiscais, de informações sobre movimentação financeira RMF, no presente caso. Intimado, o próprio contribuinte fiscalizado forneceu os extratos bancários de sua conta corrente mantida no Banco do Brasil. De todo modo, a questão da quebra do sigilo bancário pelo fisco, matéria reiteradamente debatida no Judiciário e no CARF, já foi solucionada definitivamente pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento com repercussão geral no recurso extraordinário 601-314, relator ministro Edson Fachin, tema 225, segundo o qual ficou estabelecido que há fornecimento das informações sobre movimentações financeiras ao fisco sem autorização judicial
nos termos do artigo 6º da Lei Complementar número 5 de 2001, b. Aplicação retroativa da Lei 10.174 de 2001 para a apuração de créditos tributários referentes a exercícios de anos anteriores à sua vigência. Ele ficou, aqui eu preciso complementar que, segundo esse julgamento, entende-se que é legal porque o sigilo fica transportado para o fisco, que ele não pode, o sigilo bancário, ele fica transportado para o fisco, que ele não pode compartilhar esses dados com ninguém. Então, a quebra do sigilo bancário, ela é admitida nesse sentido. Foi isso que foi decidido nesse recurso extraordinário, que eu tenho que vou complementar aqui, ficou faltando esse pedaço. Aludido tema trata exatamente da matéria suscitada pelo recorrente. No recurso extraordinário em questão, restou decidido o quê? Está aqui embaixo. O artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como restabelece os requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. É isso mesmo, é isso que eu acabei de dizer. Em outros termos, né, está muito mais bem dito aqui pelo ministro Edson Fachin. Anote-se que nos termos do parágrafo 2º do artigo 62 do Regimento Interno deste Conselho, as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ, na sistemática dos artigos 543B e 543C do CPC de 73, ou dos artigos 1036 a 1041 do CPC vigente, deverão ser reproduzidos pelos conselheiros que compõem os respectivos colegiados. Portanto, não tem razão recorrente neste ponto. No mais, considerando que o recurso voluntário se trata de reprodução da impugnação apresentada em primeira instância de julgamento, que não acrescenta nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que expõe o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância para que venha integrar o presente voto como razões de decidir. Trata-se de crédito tributário apurado por meio do auto de infração em decorrência de remoção de rendimentos relativamente ao exercício de 2003, ano calendário de 2002, caracterizada por depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte regularmente estimado não logrou comprovar a origem dos recursos utilizados nas operações. Infração prevista no artigo 42 da Lei nº 9.430 de 96. O contribuinte não apresentou declaração de ajuste anual do exercício financeiro de 2003, ano calendário de 2002. A fiscalização verificou movimentação financeira relativa ao ano calendário no valor total superior a R$ 1.847.322,41, intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme os extratos bancários, o senhor contribuinte esclarecia que os recursos financeiros não lhe pertenciam, que exercia atividade rural na plantação de cajueiros e que intermediava a aquisição de castanha de caju in natura para empresas de beneficiamento de castanha de caju. Com base na documentação fornecida pelo senhor contribuinte, a fiscalização deu por comprovada a origem de algumas transferências bancárias tidas como originárias de empresas de beneficiamento de castanha de caju. Transferências feitas para que o senhor contribuinte adquirisse em nome da empresa depositante castanha de caju. O senhor contribuinte logrou comprovar diversas transferências bancárias, que somaram no ano um montante de R$ 1.436.310,20, conforme a vossa documentação, que embasa o auto de infração, a origem das transferências bancárias ficou determinada como sendo de empresas de beneficiamento de castanha de caju e que os recursos serviram para a aquisição de castanha de caju para as empresas que fizeram a transferência para a conta corrente do senhor contribuinte. Nessa situação, relativamente às transferências com origem comprovada, caberia o lançamento do imposto de renda sobre a comissão que o senhor contribuinte recebeu pela atividade de intermediador na aquisição de castanha de caju para as empresas de beneficiamento. Entretanto, por falta de dados, esse lançamento não foi feito, apesar dos esforços despendidos pelo autor do procedimento de fiscalização para obter os contratos de prestação de serviços, que pudessem embasar o valor da comissão relativamente a cada remessa de castanha de caju,
conforme a nota fiscal de entrada ou a nota fiscal avulsa. A infração de omissão de rendimentos do presente auto de infração relaciona-se aos depósitos bancários e transferências para os quais não houve apresentação de documento que pudesse correlacionar o depósito bancário ou a transferência com o fato alegado na intermediação na aquisição de castanha de caju para empresas de beneficiamento, conforme relação anexa ao auto de infração. Na impugnação, o senhor contribuinte vem argumentando que o restante das transferências para as quais se deixou de comprovar a origem relaciona-se com remessas de recursos da empresa Irmãos Fontenelle S.A. Comércio, Indústria e Agricultura. Arguiu-se o princípio da razoabilidade, haja vista que 75% dos depósitos bancários tiveram a origem comprovada. Lembrou que a empresa Irmãos Fontenelle S.A. Comércio, Indústria e Agricultura encontrava-se em processo de falência e que, por esse motivo, não logrou êxito na obtenção de documentos que pudessem demonstrar as transferências de recursos. O senhor contribuinte vem enfatizando ainda a situação do saldo inicial e do saldo final da conta corrente, com a finalidade de demonstrar que não houve aumento de patrimônio. A impugnação é improcedente se não vejamos. Primeiramente, há de se ressaltar que a empresa Irmãos Fontenelle S.A. Comércio, Indústria e Agricultura foi intimado pelo autor do procedimento de fiscalização e, na resposta à intimação, informou que não possuía contrato de prestação de serviço, denotando que para o ano calendário de 2002 a empresa não negociou com o senhor contribuinte. E o que se pode constatar é o documento anexado a folhas 2, 3, 4. Em segundo, o senhor contribuinte exercia, além da atividade de intermediação, atividade rural de plantação de cajueiro, sendo fornecedor de castanha de caju igualmente aos demais fornecedores. Portanto, em sua conta corrente podem constar transferências por pagamento de venda de castanha de caju de sua propriedade. Vejamos o relato do autor do procedimento de fiscalização, conforme o termo de constatação fiscal número 0001 de folhas 260. Acompanhado do auditor fiscal da RFB, Alex Cavalcante Nogueira, comparecemos ao domicílio fiscal do senhor Manuel Messias da Silva, onde verificamos ser o mesmo da empresa Manuel Messias da Silva, Mercearia ME, localizado na rua Professor Fabião, número 12, Centro, Cruz, Ceará. Esse domicílio trata-se de um pequeno armazém e, em seu interior, observando os sacos cheios de castanhas empilhados do chão ao teto, uma balança de grande porte, uma mesa e estantes quase vazias. No local fomos recebidos pelo senhor Manuel Messias, que afirmou ter aberto a empresa nos anos 70 como mercearia, mas não suportando o peso da concorrência, hoje, há vários anos, deixou esse tipo de comércio e que, especificamente para o ano de 2002, utilizava aquele local para comércio de castanha. Comentou também sobre a informalidade do comércio desse produto, onde os produtores rurais somente aceitam receber o pagamento em espécie e não querem fornecer os respectivos recibos. Daí, os grandes valores que aparecem somente na sua conta, que, na verdade, são repassados aos produtores. Declarou que Maria Elinete Souza Silva, nome que aparece em diversas notas fiscais relacionadas com o comércio praticado por ele, foi sua esposa, mas que estavam separados por 5 anos. A mesma não tem profissão definida e que se utilizava do nome dele para emissão de notas, tendo em vista que haviam impedimentos no seu. Finalmente, afirmou que não tinha outro local para depósito do produto em pauta. Nessa situação, percebe-se facilmente que não se pode concluir que todos os depósitos ou transferências bancárias caminadas nos demonstrativos de origem não comprovada são recursos advindos da empresa Irmãos Fontenelle S.A. Comércio, Indústria e Agricultura para aquisição de castanhas de caju. No rol dos depósitos bancários e das transferências, conforme o demonstrativo de depósito bancário de origem não comprovado, pode haver pagamento para o senhor contribuinte pela aquisição de castanha de caju que tenha sido extraída de sua propriedade.
O autor do procedimento de fiscalização fez constar em seu relatório os seguintes fatos quanto aos bens do senhor contribuinte. Possuía sacos de castanha de caju armazenado em depósito, possuía uma propriedade rural, possuía um caminhão Mercedes-Benz, possuía uma empresa denominada Manuel Messias da Silva Mercearia ME. Por não ter havido apresentação da declaração de ajuste anual, deve ser afastado também o argumento de que a movimentação financeira não pode representar aumento patrimonial e fato gerador do imposto de renda. É insubsistente o fato de que o saldo inicial em janeiro de 2002 da conta corrente era no valor de R$ 165,45 e o saldo final em dezembro de 2002 era no valor de R$ 7.503,23, para sustentar o argumento de que os recursos que transitaram na conta corrente pertenciam a terceiros e que não geraram aumento de patrimônio. A infração de omissão de rendimentos foi apurada por presunção legal, nos termos do artigo 42 da 9430 de 96, por falta de comprovação da origem dos créditos na conta corrente do Banco do Brasil. Como se verá, essa presunção independe do aumento do patrimônio. E aqui ela trata da parte doutrinária sobre a presunção, do artigo 42, e conclui que, no final, eu não vou ler para vocês, porque a parte doutrinária a gente conhece, que dessa forma remanesce como não comprovada a origem dos depósitos bancários, conforme demonstrativo anexo à infração, e, consequentemente, a infração de omissão de rendimentos nos termos do artigo 42 da 9430 de 96, e a multa de ofício na existência de caracterização de confisco. O contribuinte argumentou ainda que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% caracteriza confisco face ao seu patrimônio e que, assim sendo, é indevida por força do disposto no artigo 4º do artigo 150 da Constituição Federal. A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso 4, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. Trata-se de limitação ao poder tributário que visa evitar o excesso de carga tributária, que implica no comprometimento da capacidade contributiva do contribuinte. Aí, aqui ela fala do artigo 44, inciso 1º, e, por fim, ela constitui que a vedação constitucional ao confisco aplica-se então somente à instituição do tributo, e nada limitando a instituição das sanções de caráter eminentemente repressivo, como é o caso das penalidades tributárias. A multa pecuniária fixada pela lei em 75% do valor do tributo é penalidade tributária com evidente caráter repressivo. Sanções dessa ordem podem ser até mesmo expressamente confiscatórias, tal como é o caso da pena de perdimento prevista no regulamento aduaneiro. Assim, nesses termos, não deve ser acolhida a alegação de que a multa de ofício aplicada caracteriza confisco. E, diante do disposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, a conselheira relatora está votando em relação ao item 315 da pauta, no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Márcio Relatora. relator. Ana? Relatora. Eu também sou relatora. Eu só queria informar que o Francisco está com a câmera desligada já há bastante tempo. Eu não sei se ele está ciente disso. Ele respondeu quando eu perguntei se ele acompanha. Não, você, só que a câmera está desligada. Não, ela desliga sozinha aqui. Não sei o que é que está acontecendo, eu não tinha percebido que estava desligado. Mas eu acompanhei o voto todo. Então, colegas, item 315 ficou assim resultado. Acordam os membros do colegiado. Item 315, do contribuinte Manuel Messias da Silva. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Julgamento realizado em 11/3/21, no período da tarde. Esse outro aqui, Renata, ele é tão longo quanto esse?
Tem como resumir, assim, a parte do voto? Não. Ou, porque, não sei, porque eu queria ver se a gente julgasse alguns processos da pauta da tarde. Agora Eu tenho, deixa eu só, porque é pertinente em relação a isso. Eu tinha vários processos para julgar agora, tá? Todos de setembro, aí eu separei 3 aqui, caiu todo mundo, só ficou o Rafael. Vocês estão me ouvindo? eu estou ouvindo você. Normal. Ô, Francisco. Então eu separei desse, eu li aqui, peguei 3 aqui, que eu acho que se eu ficar aí em 40 minutos, eu faço os 3. Então eu acho que por um só de Renata, faria logo ele agora. Eu parei desses 3, eu acho que tá bem. Então tá. Renata, então, tenta fazer assim um resumo para nós do teu relatório. Sem leitura integral. Isso aqui é importante ler o relatório, que é um pouquinho mais compridinho. Depois é tranquilo, porque a parte de depósitos bancários, mas o relatório é importante para entender o contexto. Mas se você quiser pular, que é um pouquinho mais comprido, e ler o do Frank, ele falou que é mais rápido. Agora, bom, vocês já sabem. Faz Por mim já concluía logo isso aí, porque qualquer coisa eu só... Faz o teu então, Renato. Então, tá, vai. Qual o número, qual o item? 316 da pauta do contribuinte 316 do contribuinte Mauro Fumio Yamamoto. Mauro Fumio Yamamoto, item 316, e relatoria da conselheira Renata. Renata, então pode iniciar a leitura. O que for possível você resumir a leitura de dispositivos legais não precisa fazer, pode... Não vou fazer. É só para entender o contexto do que aconteceu no relatório mesmo. Tá, então... É isso que importa para contextualizar a omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários. Então, eu falei que tenho 3 que faria em 40 minutos, mas assim, o Renato terminar, eu faço o que der, não tem problema não. Tranquilo. Pode começar então, Renato. Então tá, eu vou ler o relatório, que eu acho que é o que mais importa, tá? Então, por bem escrever os fatos até o julgamento de primeira instância, adota o relatório de decisão recorrida. Trata o presente crédito tributário constituído por meio de autos de infração, tal, exercício de 2002, 2003, 2004, que cobra impostos, juros e multa, e aqui eu não vou falar os valores que caem. A fiscalização apurou as seguintes infrações conforme autos de infração e TVF de folhas 920 e 923. A omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica, prolabore, conforme o termo de verificação fiscal, da análise das alegações do contribuinte e da documentação apresentada. A fiscalização apurou o pagamento em 2001 pela empresa Nomos Análise Minerais Limitada, os valores a título de prolabore não incluídos em declarações de imposto de renda da pessoa física. 2. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Diz a fiscalização no termo de verificação fiscal que o contribuinte intimado a comprovar a origem dos depósitos nas contas correntes e de poupança identificou depósitos realizados pelas empresas Nomos Análise Minerais Limitadas e Trominex Tropical Mineral Export Limitada e apresentou extratos das contas correntes das empresas e recibos de depósitos que possibilitaram confirmar que as empresas realizaram parte dos créditos verificados em suas contas correntes. De acordo com a fiscalização, o interessado não conseguiu comprovar a finalidade dos créditos realizados pelas pessoas jurídicas identificadas, e assim são tributáveis os créditos realizados, constantes dos anexos 3 e 4, por configurarem fato gerador do imposto de renda da pessoa física. 3. Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, caracterizados por depósitos bancários sem finalidade comprovada. Informa a fiscalização que o interessado não comprovou a finalidade de depósito de R$3.000 efetuado por Hans Henning Friedrich Adolf Stier, e o valor deve ser tributado como rendimentos recebidos de pessoa física. 4. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com origem não comprovada. De acordo com a fiscalização, o interessado não alugou comprovar a origem dos créditos listados no anexo 5. Após a análise das alegações e documentos apresentados pelo interessado, a fiscalização concluiu que 1. Com relação aos depósitos alegados como sendo de K e R do condomínio,
e PIK Newton Orenburg, Chapada Brasil e outros, não foram apresentados documentos que comprovassem tal origem. 2. Com relação aos depósitos que teriam sido realizados pela Nomus e Trominex, não foram encontradas as comprovações nos recibos ou extratos apresentados. 3. Parte dos depósitos não foram identificados pelo contribuinte conforme esclarecimento do próprio. 4. Com relação à mentalidade de 2001, os valores cujas origens não foram comprovados não foram objeto de tributação, considerando que os valores são inferiores aos limites ao limite previsto no inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 42. E multa isolada, 5, falta de recolhimento do imposto de renda pessoa física devido a título de carnê-leão. Esclarece a fiscalização que, considerando a obrigatoriedade do recolhimento do carnê-leão sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, aplicou multa de 50% sobre antecipação devida em relação ao rendimento de R$3.000, conforme o item 3 acima daquela pessoa física. Os enquadramentos legais encontram-se em casos próprios, etc. Cientificado do auto de infração, o interessado apresentou em 18 de nove de 2006 a impugnação na qual alega em síntese. Questiona o não reconhecimento de DOCs e TEDs identificados pelo nome ou pelo CNPJ, principalmente afetados pelas empresas KIK Estruturas e Equipamentos Limitada e KIK Tecnologias Minerais Limitada. Na qualidade de sócio das empresas Nomus Análises Minerais Limitadas e Trominex Tropical Mineral Export Limitada, os depósitos foram efetuados nas contas correntes como reembolso ou obrigação de antecipar recursos com o objetivo de manter as empresas em atividade e honrar compromissos. Pela KIK Estruturas e Equipamentos Limitada e KIK Tecnologias Minerais Limitada, como responsável técnico do projeto que estava sendo implementado na unidade da CSN, foi necessário antecipar recursos para compra de equipamentos, insumos, pagamentos de vale-transporte, aluguel e outros. Na maioria das vezes, os depósitos não coincidem com as datas dos pagamentos dessas despesas, em razão da própria indisponibilidade de caixa das empresas para o reembolso. A folhas 973 a 1014 anexa relatório com justificativas dos pontos de não concordância. Anexa ainda a impugnação os seguintes documentos. Tropical Mineral Export junto ao Banco Bradesco e ao Bank Boston, comprovantes de depósitos da KIK Estruturas e Equipamentos Limitada e KIK Tecnologias Minerais Limitada, extrato da conta corrente de Ruth Mitsui Simuse e extrato de contas correntes mantidas juntos ao Banco Real e ao Banco Bradesco. A impugnação foi julgada procedente em parte, em decisão assim emendada. Notificado dessa decisão, o recorrente apresentou recurso voluntário, no qual alega em síntese. Nulidade do item 4 do auto de infração, pois o auditor fiscal deixou de apontar o enquadramento legal da suposta infração ali descrita, o que prejudicou a sua defesa em primeira instância. 2. Que a simples presunção sem lastro em prova cabal da obtenção da renda tributável, por si só não pode significar a ocorrência de fato gerador do imposto devido, o que leva à conclusão de que o artigo 42 é inconstitucional, por ferir o princípio da legalidade, segurança jurídica e razoabilidade. E 3. Reitera os argumentos apresentados em primeira instância, no sentido de que anexou aos autos a folhas 973 e 1014, relatório com justificativa dos pontos de discordância, além de documentos que comprovam a origem dos depósitos questionados. Por fim, requer que o recurso voluntário seja provido para desconstituir a exigência fiscal. Então, o recurso intempestivo, estão presentes demais requisitos de admissibilidade, etc. Então, preliminar de nulidade. Conforme relatado, o recorrente alega em seu recurso nulidade do item 004 do auto de infração, argumento de que o auditor fiscal teria deixado de apontar o enquadramento legal da suposta infração ali descrita, o que prejudicou a sua defesa em primeira instância. No entanto, sua alegação não procede. Com efeito, verifica-se que o auto de infração, ao tratar do item 004, depósitos bancários de origem não comprovada, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, após relacionar os fatos geradores, informa logo na sequência, a folhas 970, o respectivo enquadramento legal nos seguintes termos. E aqui eu coloco os termos do enquadramento legal.
do termo de constatação e verificação fiscal, parte integrante do auto de infração por seu turno, relativamente à infração 4, depósito bancário de origem não comprovada, anexo 5, posta expressamente a folhas 931, uma observação no sentido de que, aí 4, com relação ao ano de 2001, os valores cujas origens não foram comprovadas não foram objeto de tributação, considerando que os valores são inferiores aos determinados no inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 42, de maneira a deixar claro que o dispositivo legal a embasar a infração em tela é o artigo 42 da Lei nº 9.430, cujo teor, em última análise, no que se refere à presunção de omissão de receita ou rendimento em face da não comprovação da origem de valores creditados em conta de depósito ou investimento pelo respectivo usuário, é o mesmo. Desse modo, a alegação do recorrente não deve ser acatada. Mérito dos depósitos bancários de origem não comprovada. O recorrente, ao longo do procedimento fiscal, não comprovou a origem dos valores creditados em suas contas bancárias no período fiscalizado, o que caracteriza omissão de receita ou de rendimentos sujeitos a lançamento de ofício, conforme prevê o artigo 849 do Rio de 99, na redação que lhe foi conferida pelo artigo 42 da Lei 9.430 de 96. Em seu recurso voluntário, o recorrente insiste que o relatório com justificativas anexado aos autos da folha 973 a 1014 e os documentos juntados comprovam a origem dos depósitos questionados. A esse respeito, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, adota o seguinte trecho da decisão recorrida, abaixo reproduzido para que venha integrar este voto como razão de decidir. Da leitura da impugnação, nessa parte, folhas 990 a 1014, verifica-se que o impugnante pretende relacionar aos créditos uma série de despesas das pessoas jurídicas em questão. Ocorre que não há coincidência de datas ou mesmo de valores entre os créditos verificados nas contas correntes e os supostos valores adiantados pelo interessado. Também grande parte das despesas das pessoas jurídicas que teriam sido adiantadas pelo interessado não está sequer comprovada. Nota-se dos documentos trazidos aos autos que grande parte das notas fiscais juntadas são de consumidor ou estão em nome do próprio interessado. Além disso, o interessado não trouxe aos autos qualquer documento da escrituração das referidas pessoas jurídicas que pudesse corroborar suas alegações, elementos de prova fundamentais para comprovar aquelas operações. A informalidade de suas alegadas relações com as pessoas jurídicas não pode ser oposta ao ofício. Se não concorda com os valores lançados, caberia ao impugnante apresentar provas hábeis, idôneas e robustas, o que não foi feito no presente caso. Conclui-se que não restaram comprovadas que os depósitos efetuados pelas pessoas jurídicas indicadas correspondem a reembolso. Aí aqui eu só trago aquela parte teórica sobre o artigo 42, que eu acrescentei, que vocês já conhecem, todos já conhecem. E aqui tem uma outra última alegação, que a DRJ não tinha enfrentado, por fim, o argumento recorrente ainda, que a simples presunção, feito ele acrescentou no recurso, a simples presunção sem lastro em prova cabal da obtenção da renda, por si só não pode significar a ocorrência do fato gerador do imposto devido, o que leva à conclusão de que o artigo 42 é inconstitucional por ferir princípios da legalidade, segurança jurídica e razoabilidade. Aí, aquela parte que vocês também já conhecem, que é a análise da compatibilidade da norma tributária ou de qualquer outra com a Constituição Federal é vedada aos órgãos de administração pública, dentre as quais esse tribunal, face ao sistema constitucional vigente, que eu não conhece, e nos termos do enunciado CARF de número 2, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 316 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou o processo? Não. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora.
Rafael, Relator. Márcio, Relatora. Ana, Com a relatora. eu também acompanho a relatora. Então, para o item 316 da pauta, o contribuinte Mauro Fumio Yamamoto, item 316, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento a recurso voluntário. Julgamento realizado em 13/3/21, no período da tarde. Também vai constar isso na pauta. Agora, colegas, vamos fazer itens da pauta. Você falou 13/3? 11/3. Eu falei 13/3? Eu entendi isso. Ah, então tá. Pode ser mesmo que eu tenha falado, né? Então, ainda bem que você me avisou. Mas eu anotei ali certinho. 11/3/21. É que nem falar 3 tigres tristes, né? Tá 11/3/21. Ok, colegas. Agora vamos fazer alguns itens da pauta da tarde do dia de hoje, do dia 11 de março de 21. Quais seriam os itens da pauta da tarde que você mencionou, Francisco? Eu botei como sugestão ali, eu peguei e dei uma pincelada assim rápido naqueles que eu entendo que seriam mais rápidos, e todos são de setembro, todos são antigos, eu estava na sequência ali. Aí eu botei e sugeri 4 aí, começando pelo 405, depois o 410, depois o 401 e, se der, o 415. É uma proposta. E aí eu botei isso que aí, se der discussão alguma coisa, a gente vai fazendo aqueles que eu entendo que é mais rápido, daria para fazer mais. É uma proposta. 405 é o primeiro, né? Primeiro. Eu botei, inclusive, na pasta lá uma ordenzinha. Tá, 405. Colegas, vamos fazer o julgamento, então, do item 405 da pauta. É um item que entrou na pauta, inclusive, em outubro de 2020. 405 da contribuinte Isabel Gomes do Nascimento. Isabel Gomes do Nascimento, item 405. Pode iniciar a leitura, Francisco. Ok. Trata-se de omissão de rendimento referente ao exercício 2009. Isso aqui é um caso de concomitância, então já vou levar lá, todos, pedir para o grupo seguir, lá para o voto do jogador de origem. Ele mesmo já reconhece a concomitância aqui. Aí, no recurso, a recorrente, ela apresenta os argumentos da impugnação, sendo aditado requerimento em 5 de 5 de 2016, ratificando o já posto no recurso e pedindo o cumprimento da decisão judicial, tratando de igual objeto. Então, o recurso dela, ela só quer que cumpra a decisão judicial, já reconhecida no julgamento de origem lá. Na verdade, deveriam ter cumprido para a unidade, né? E aí, aí eu trago aqui, concomitância. Conforme se observa da documentação anexada, o recorrente impetrou a ação judicial visando afastar a incidência do imposto de renda dos rendimentos recebidos do Ministério da Educação nesses termos. Aí eu transcrevo aqui, certa decisão. Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objetos pedidos, restou configurada a concomitância do processo administrativo judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente. E aí, eu trago o enunciado e concluo quanto exposto, não conheço do recurso interposto. É como voto. Só faz um resuminho, Francisco. Você não conhece? Eu não conheço, a DRJ já não conheceu. Já não conheceu. Aí ela entrou com recurso, quando ela entrou com recurso, encaminharam para o CARF. Mas ela o recurso dela, na verdade, ela quer que cumpra a decisão judicial só. Na verdade, ela não era para ter entrado com recurso, ou a unidade preparadora via que esse recurso não tinha nem objeto, na verdade, né? Porque a concomitância já foi caracterizada na primeira instância, no julgamento de origem. A DRJ não conheceu por concomitância. O contribuinte, Isso. O contribuinte entrou com recurso contra o não conhecimento, né? Não, ela entrou alegando o seguinte, que quer que cumpra a decisão judicial.
Eu entendo o seguinte, que alguém pegou, não, vamos recorrer e recorreu no automático, a unidade, ó, já que recorreu, vamos encaminhar para o CARF. Porque, na verdade, esse recurso não teria nem objeto, né? Então, ela não questiona a decisão de primeira instância, ela só pede que seja cumprida a decisão judicial, isso? A decisão judicial. Tá. Então, eu acho que de qualquer sorte, ainda que ela questionasse, do momento que o objeto é o mesmo, a gente já não tem mais, conforme o enunciado ali, a gente já não tem mais espaço para questionar, né? Para julgar, né? Mas eu acho que se ela questiona, por exemplo, a decisão de primeira instância, que não conheceu, a gente conheceria do recurso e se entendesse que realmente era da DRJ não conhecer, a gente negaria provimento, né? Como a gente faz na intempestividade, né? Mas inclusive eu transcrevo aí, porque eu fui muito rápido, deixa eu voltar lá para ler. Não, nem precisa. A DRJ não por concomitância. Concomitância. E eu também não estou conhecendo também por concomitância, né? E nesse caso está falando que a DRJ, porque a impressão que dá é que ela não contestou a decisão de primeira instância, né? Deixa eu ver aqui, olha o recurso dela aqui. Eu estou perguntando isso para saber como a gente... Ela teve, inclusive, esse requerimento foi até depois do recurso, do dia 5 de 5 de 2016, ratificando o já posto no recurso e pedindo o cumprimento da decisão judicial, tratando de igual objeto. Deixa eu entrar no recurso aqui, deixa eu entrar no processo aqui 7117. Bem, não vai conhecer. Daí a gente discute junto. Deixa eu perguntar para a turma. Colegas, o conselheiro relator não está conhecendo do recurso voluntário, me parece que é o caso de não conhecer mesmo. A gente vai ver como colocar isso no dispositivo. Mas antes, deixa eu colher os votos da turma. Então, em relação ao item 405 da pauta, da contribuinte Isabel Gomes Nascimento, o conselheiro relator não conhece do recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Não, eu vou colher os votos, daí a gente vê como faz para redigir. Luiz, como você vota? Acompanho o relator. Relator, no não conhecimento. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho, a turma não está conhecendo o recurso, agora só temos que ver como colocar isso no dispositivo. Não conhecer do recurso por... Não porque assim, entendeu? Resumindo, ela pede assim, eu tenho já uma decisão judicial, eu quero que cancele o crédito, eu quero que cumpra a decisão judicial. É isso que ela diz. Então eu não tenho que, sabe... Ela não contesta, na verdade, não contesta o acordo, ela quer que cumpra a decisão judicial. Por falta de interesse recursal, então? Não, porque ela já tem a decisão, não é? Ela não só impede, ela já tem uma decisão judicial. Ele aplicou a súmula, né, Francisco? Como é? Você aplicou a súmula aqui, não foi? Exato. Que essa... A súmula CARF 1, pronto. Ela questiona o CARF, ela não questiona, na verdade, nem a decisão de origem, ela questiona o CARF porque ela quer que a gente cancele o crédito. Eu estou dizendo, olha, eu não conheço. A unidade de origem tem que cumprir a decisão judicial. Tá, então nós não conhecemos. Mas a unidade de origem cumpre a decisão judicial. Essa decisão judicial transitou em julgado, Francisco? Rapaz, eu não me recordo se transitou isso. Porque não, mas quando é irrelevante. Eu perguntei só por forma ilustrativa, é irrelevante. Aí é a competência pura e simples. Esse controle, essa petição tem que fazer... tem aquela equipe lá que faz esse acompanhamento, né? O subjúdice, o pessoal do subjúdice.
Isso é a petição que ela faz direto na unidade, não é aqui no CAF que se faz isso. E ninguém sabe nem se atualmente isso já tenha sido feito, né? Se não já resolveu, isso foi 2016, né, que ela entrou. É porque é um órgão judicial, transitou em julgado, não tem mais o que discutir, né? Tá, então ela entrou com recurso, ela não questiona a decisão por instância e pede apenas no recurso que a Receita, né, o CARF, observe a decisão judicial. Esse não conhecimento é pelo quê? Concomitância. É a súmula 1. A enunciado número 1. Porque nesse caso, ainda que não tivesse a decisão judicial, só o fato dela impetrar a ação com o mesmo objeto Porque ela não está pedindo para a gente decidir, para o CARF decidir em relação a essa matéria que está concomitante, entendeu? Ela fecha o pedido, deixa eu ler aqui, deixa eu ver deixa eu ver se eu não fechei aqui. Eu vou ler aqui o finalzinho do pedido dela. Último parágrafo. A Igreja Primeira Vara da Justiça Federal em Araçatuba julgou procedente o feito supracitado com resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso 1 do Código de Processo Civil, declarando a inexistência de relação jurídica obrigacional ao pagamento do imposto de renda, em razão do recebimento das parcelas referente ao período 2001 a 2096, oriundo de decisão judicial proferida nos autos tal, que tramitaram na terceira vara civil da comarca de Pirigui, em relação ao benefício tal, sob o critério contábil regime de caixa global, devendo ser efetivado pelo regime de competência, mês a mês. Aí do pedido. Assim, diante de todo o exposto, demonstrar a insubsistência e a improcedência do orçamento, requer seja acolhido o presente recurso para fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado. Ou seja, ela quer o cumprimento do que foi decidido na Justiça Federal. Então, ela não... Aí eu entendi o seguinte, que não seria o caso da gente conhecer, porque eu vou conhecer... Certo, perfeito. Até aí está tudo bem. É pacífico. Mas não conhecer pelo quê? Concomitância. Isso já está resolvido dentro da esfera judicial. É falta, inclusive, de interesse recursal. Se ela já tem, uma decisão administrativa judicial, é concomitância à distância, isso aí. Eu botei aqui, olha como é que eu fecho aqui, Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objetos de pedido, restou configurada a concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente. Tá. Aí, a proposta citada dela já está pacificada por esse conselho, mediante o enunciado do número de súmula do CAR, tal, e aí eu concluo não conhecendo. Tá, então vejam só, a turma não conheceu, redigiu um dispositivo aqui, eu vou ler, vejam se fica de acordo. Para o item 405 da contribuinte Isabel Gomes do Nascimento, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pela contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo. Isso? Uhum. Porque, na verdade, você não entrou nessa questão, né, para ver se é o mesmo objeto, você não apreciou a concomitância, né, você só para ver se há ou não concomitância, você... A DRJ já identificou. E aí, quando ela traz, ela está ratificando que o recurso de origem decidiu, né? Ela diz, olha, eu quero que cumpra a decisão judicial. Essa petição dela para nós era para ela ter apresentado a unidade lá. É estranha, essa decisão está muito estranha. Tá. Eu vou votar pelas conclusões, tá? Tranquilo.
Colegas, esse foi o item 305 da pauta. A turma não está conhecendo do recurso por unanimidade de votos, por renúncia à instância administrativa, em razão de propositura pela contribuinte, decisão judicial com o mesmo objeto, processo administrativo. Votou pelas conclusões, conselheiro Dene. Esse foi 405. O próximo... 410. 410. Colegas, item 410 da pauta, do contribuinte Rogério de Moraes Feiertag. Rogério José Moraes Feiertag. Rogério José Moraes Feiertag. Ah, esse é 409. Peraí. Rubineuto. Desculpa, perdão. Já nesse horário já não está funcionando o tico e teco. Tá certo. É o de baixo. 410. Rubeneuton Oliveira Lima. 410 da pauta. Rubeneuton Oliveira Lima. 410 da pauta, de relatoria também do Francisco. Francisco, pode iniciar a leitura. Estava falando sem ligar o microfone. A contestação ela se refere à omissão de rendimento referente ao exercício de 2003 e 2004. Eu destaquei aí em vermelho trechos do termo de verificação, onde eu vou ler aqui. Ainda de acordo com o termo de verificação, constatou-se que nas declarações de rendimentos de pessoas físicas relativos aos anos calendário 2003 e 2004, constatou-se a omissão de rendimentos tributáveis, traz aqui os montantes, respectivamente, referente ao desconto de crédito efetuado nas contas, respectivamente, que foram descontados dos créditos efetuados nas contas correntes para fim de apuração do valor do rendimento omitido, período, tal. Aqui eu estou também incompleta, porque aqui foi transcrição do relatório lá da decisão de origem. Foram também expurgados das perdas de crédito. Aqui ele está explicando os procedimentos, os expurgos, mas eu estou levando aqui, o julgador de origem julgou, lançamento procedente, o recurso voluntário, o contribuinte traz uma série de alegações, dentre elas, ressalta que os fatos geradores anteriores a outubro de 2002 não poderiam ter sido objeto de referido lançamento por ter se operado a decadência do direito que o ofício detinha de constituir o respectivo crédito tributário. Alega a nulidade da autuação sob o pressuposto de que referido procedimento fiscal contém vício procedimental. Aqui está faltando melhorar essa redação. Eis que os fatos geradores ocorreram mensalmente, não em 31 de dezembro. Aquela alegação costumeira de que o fato gerador supostamente se daria no mês do crédito e não em 31 de dezembro. Ressalta em procedência da autuação, eis que baseado em depósito bancário de origem não comprovada, sem a demonstração de acréscimo patrimonial. Aqui há uma confusão entre acréscimo patrimonial, a operação acréscimo patrimonial descoberta e omissão de rendimento em função do depósito bancário não comprovado. Salienta que a fiscalização desconsiderou sobra de caixa no montante de 87.087.667, existente em 31 de dezembro de 2001. Manifesta que a fiscalização igualmente não acatou o documento comprovando a venda do imóvel de valor 326 mil, que custou 170 em 20 de janeiro de 2003. Discorrendo esse erro da legislação do imposto de renda, ratifica a impertinência do lançamento fiscal baseado apenas em depósito bancário de origem não comprovada, sem prova de acréscimo patrimonial decorrente. Aí questiona também a aplicação a correção da taxa Selic, aplicação da taxa Selic, e transcreve jurisprudência perfilhada sua pretensão. Aí a admissibilidade aqui, eu estou admitindo até parcialmente, porque ele desistiu de boa parte dessa autuação, ele entrou naquele parcelamento especial, então, desistência recursal. Então, eu trago aqui, já destaquei também aqui é destaque também, ó, nessa perspectiva, a recorrente desistiu formalmente, o recorrente. Desistiu formalmente do litígio instaurado, relativamente aos períodos apurados de 11 de 2002 a 12 de 2003, com vista a aderir ao parcelamento previsto na Lei 11.941. Aí aqui eu trago trecho eu recortei trecho do pedido dele,
onde ele reafirma que persiste a discussão administrativa junto ao CARF dos débitos relativos aos meses de 1/2002 a 10/2002, que é justamente o período que ele alegou decadência. Aí, as preliminares aqui, nulidade. Eu enfrento aqui, refuto sobre aquela... Ele alega vício procedimental de ilegalidade e inconstitucionalidade, isso já é de notório conhecimento do grupo. Não assiste razão ao contribuinte, em função até das razões recursais acerca dessa suposta nulidade. Eu trago também que princípios constitucionais nós não temos competência para discuti-los. Aí a prejudicial de mérito, a decadência, eu vou enfrentar aqui, trago essa contextualização, e está destacado também aqui no final do tópico. Aqui. Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia. Feita essa contextualização da legislação, aí eu trago aqui, a decisão de origem considerou o prazo decadencial visto na regra estabelecida no artigo 731, iniciando sua contagem. No primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, desse termo. Aí eu transcrevo aqui o recorrente, eu transcrevo aqui o posicionamento do recorrente. O recorrente, por sua vez, aduz que dita contagem terá seu termo inicial na data de ocorrência dos fatos geradores, assim considerados os meses dos depósitos contestados. Eu transcrevo aqui essa manifestação e aqui faço o fechamento. Como se vê, reportado o crédito em julgamento teve por fundamento a omissão de rendimento decorrente do depósito bancário do ano calendário 2002 e 2003, cuja origem não foi comprovada pelo recorrente. Contudo, haja vista de existência recursal vista precedentemente, a controvérsia remanescente restringe-se aos créditos decorrentes dos períodos de apuração 1 a 10 de 2002. Em tal escopo, tais rendimentos serão oferecidos à tributação nos meses em que se sucederem os respectivos créditos na conta de depósito de investimento, ocorrendo o fato gerador dos supostos valores omitidos em 31 de dezembro do citado ano calendário. É o que se abstrai da leitura do artigo. Aí eu trago a fundamentação, inclusive o enunciado número 38 do CARF. Assim entendido, a razão não está com o recorrente, pois a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 22 de 11 de 2007, anteriormente à consumação da decadência pleiteada, independentemente da regra aplicada, se a geral ou a especial. E aí eu trago a folha aqui onde está a ciência do lançamento. Isto posto, essa pretensão não pode prosperar por quanto sem fundamento legal. A questão do sigilo bancário, sobre a alegação de legalidade, aqueles contextos lá que a gente tratou nas preliminares, é matéria já de notório conhecimento do grupo. Eu trago aqui a fundamentação, a legislação sobre o tema, não nos cabe discutir sobre isso, também refuto. Dos depósitos bancários, precisão de legalidade, presunção legal da omissão do rendimento. Então, eu trago aqui também, na sequência, a contextualização legal, porque ficou uma parcela aí de 2002, de 1 a 10, né? Eu trago essa fundamentação legal, e como contribuinte nada acrescentou que pudesse alterar o meu entendimento acerca dos fatos, eu adoto as decisões do julgador de origem, que aqui ele traz, o contribuinte não separou por ano, porque o contribuinte apresentou algumas argumentações gerais, mas o aqui decidido se aplica ao ano 2002. Sobre a sobra de caixa e alienação de imóvel não considerado pela fiscalização. Aí o contexto autuado do fato de a autoridade lançadora não ter considerado o montante de 87.067 a título de sobra de caixa, declarado em 31 de 12 de 2001, bem como os valores decorrentes da cessão de direito de compromisso de compra e venda de imóveis situados na cidade tal, a preço de 326 efetivado tal. Primeiramente, quanto à sobra de caixa exercício 2001, cumpre salientar que o referido período não foi objeto deste lançamento. Exercício 2002. Exercício 2000, ano calendário 2001. Ano calendário 2001 não foi objeto. Em exame da declaração fiscal do exercício 2002,
no relatório não consta discriminação anexa, bens e direitos, posse desse montante alegado, tampouco a soma mensurada numerária, a conta em conta corrente ou investimento importam as quantias sequer próximas ao valor citado. Ademais, ainda que exercício alegada sobra de caixa, o mesmo não se confunde com crédito em conta corrente. Ou seja, no recurso, ele faz uma confusão entre acréscimo patrimonial descoberto e movimentação financeira. Como ele fez esse questionamento, é por isso que o jogador de origem questionou e rebateu. Não se trata de operação de acréscimo patrimonial descoberto. Aí, pelo exposto, não pode ser acatada a assertiva da fiscalização a este respeito. Quanto ao instrumento particular de cessão de direito de imóvel situado na cidade de Indaiatuba, conforme o termo de verificação fiscal número 1317, anexado à folha 803, 805, o mesmo já foi apreciado pela auditoria fiscal durante a ação fiscal, sendo constatado que o mesmo não faz prova de origem de depósitos bancários. Em exame desse instrumento, verifica-se que na cláusula 4ª, folha 804, que o preço ajustado entre as partes para a cessão de direito foi de 326 mil a ser pago no ato da outorga da escritura. Pelos documentos anexados ao processo, não é possível identificar a data precisa em que citada escritura foi outorgada e o respectivo pagamento foi efetuado. Por consequência, não é possível estabelecer uma identidade plena entre as datas em que o pagamento foi efetuado pelo cessionário, a ordem a crédito, e a data do crédito em conta corrente que o fiscalizado deseja infirmar. Desta forma, considerando que, com a impugnação apresentada, o interessado também não logrou êxito a comprovar com documentação idônea a origem dos recursos detectados em suas contas bancárias, é de se manter o lançamento na forma como realizado. Isso aqui eu trouxe o julgador de origem firmou, e eu trouxe porque não há uma data, a gente está tratando só de 1/10 de 2002, mas como não há uma data definida, também eu não estou excluindo que não possa ser o que seja, mas que ele não provou. Então, por isso que eu trouxe essa argumentação aí. A multa em juros, que ele questionou lá, nós temos enunciado de súmula tratando, não cabe a nós também discutir. Pode continuar? Pode. Alguém está com o microfone ligado, deixa eu desligar aqui. Ah, tá. E a jurisprudência que ele trouxe também não nos vincula. E aí eu concluo, ante o exposto, quando esse parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal, que é aquela parcela lá que ele desistiu, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares dele suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto. Eu fiquei um pouco de dúvida aqui pelo seguinte, porque esse crédito já estava parcelado, então eu entendi que eu não devo conhecer disso aí, porque não tem interesse recursal, você já reconheceu a dívida, né? Já reconheceu o crédito, quando ele parcelou. É que no recurso ele traz alegações recursais que abrangem esse período parcelado, né? Não, o parcelamento foi depois do recurso. Sim, mas no recurso ele traz alegações que abrangem o período parcelado, né? Ah, sim. Aí você não pode conhecer da parcela dessa. Porque olha, essa parcela aqui eu reconheço, aí ficaram só aqueles meses aí de 2002, uma parcela de... Tá certo. Colegas, em relação ao item 410 da pauta, o conselheiro relator está conhecendo parcialmente do recurso, não está conhecendo das alegações em relação a esse período em relação ao qual o contribuinte renunciou do contencioso, parcelando o crédito correspondente, e na parte conhecida ele está negando provimento a recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Acompanho. Renata? Acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu acompanho o relator também, e aí, colegas, para o item 310 da pauta, ficará assim.
em vez de colocar por falta de interesse recursal, eu coloquei por renúncia mesmo. 410, item 410, do contribuinte Rubeneuton Oliveira Lima. Rubeneuton Oliveira Lima, item 410 da pauta. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes ao período de novembro de 2002 a dezembro de 2003, em razão de renúncia ao contencioso administrativo, uma vez que o crédito correspondente foi incluído em parcelamento, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. É isso, né, Francisco? Exatamente. Então tá, colegas, esse foi o item 410, deixa eu consultar o horário. Eu acho que dá para fazer o 401. 401? Dá. Colegas. Eu proponho assim, ele é um pouquinho mais extenso, mas não é tão extenso, e se o tempo... não, mas para pedir vista, teria que... Mas acho que dá tempo, tempo. Temos 15 minutos. Colegas, dá tempo. Item 400, deixa eu só um pouquinho. 401, né? Só um instante, deixa eu chegar nele. Colegas, item 401 da pauta, do contribuinte Matheus Brandão Machado, 401 do contribuinte Matheus Brandão Machado, de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode iniciar a leitura, então. Goza de dedução do livro caixa, para exercício 2009. Eu destaquei aí, no relatório, pontos interessantes para compreender, mas dessa parte aí tem um resumozinho, onde são as principais despesas aqui. Das deduções devidas. Será que a assessoria tributária livro caixa? Será que a assessoria tributária DOI? Ferrari Advogados Associados da Assessoria Jurídica. Essa foi a dedução. Aqui está uma síntese daquilo que está destacado e vermelhado. Então, eu estou descendo aqui para o decisão de origem. O julgador de origem entendeu improcedente. E no recurso, o contribuinte traz lá as suas alegações. Inicialmente, contextualiza a atuação, impugnação e julgamento em primeira instância, ressaltando que é titular do terceiro cartório de notas de São Paulo, discorre acerca de sua atividade profissional, ressaltando que todas as despesas gozadas classificam-se como custeio necessário à percepção da receita e a manutenção da fonte produtora dos rendimentos. Enfatiza que a Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo obriga a prestar adequado serviço, mantendo instalações e instrumentos suficientes à respectiva prestação. Discurso acerca da legislação que trata da presente dedução, como também daquela atinente ao recolhimento do Carnê-Leão, salienta que, em substituição à contratação de pessoal qualificado, optou por terceirizar as atividades de assessoria jurídica e tributária, contextualiza suposto enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional, face à ilegalidade da autuação, assinala que as penalidades e os acréscimos moratórios aplicados são indevidos, acrescentando o suposto caráter confiscatório tanto do percentual da multa de ofício como de sua aplicação cumulativa com a multa isolada por insuficiência do recolhimento do Carnê-Leão. Em 25 de 1 de 2007, adita requerimento aduzindo a ocorrência de prestação intercorrente e transcreve jurisprudência perfilhada à sua argumentação. Essa é a síntese da argumentação do contribuinte. Essa agressão a princípios constitucionais eu vou passar, porque é um tema já de notório conhecimento do grupo de posição pacificada na turma e no CAF. Documentação apresentada na fase recursal, eu trago. Ele apresentou uma documentação e eu estou admitindo essa documentação, entendendo que ela trouxe, ela vem fundamentar fato superveniente, a partir da decisão de origem, a alegação de prestação intercorrente, embora ela foi apresentada posteriormente ao recurso, mas nós temos, inclusive, enunciado de súmula, para evitar algum questionamento, eu trouxe aqui, refutei também, e no mérito, dedução das despesas escrituradas em livro caixa. Aí eu passo direto aqui, trago a fundamentação, aquela contextualização que é legal, que a gente já discutiu ontem, em todos os processos que nós julgamos, com aquela síntese que a gente trouxe aqui, nós trouxemos, e aí, posta assim a questão, passo a análise do caso concreto.
Primeiramente, como visto no relatório, o sujeito passivo é titular de serviços notariais e de registros, atividade profissional gerador dos rendimentos de cuja base tributária foram deduzidas citadas despesas. Aí essa é um entendimento padrão, a síntese do entendimento. Assim definido, analisando os autos, nota-se que o julgador de origem examinou detidamente o livro caixa apresentado, mantendo integralmente a glosa efetuada pela fiscalização, por entender que tanto a assessoria tributária quanto a jurídica são desnecessárias para a atividade do recorrente. Neste contexto, o presente exame será por sequenciamento, acho que é terá por sequenciamento a transcrição de excerto do acordo recorrido, quando for o caso, a específica contestação do recorrente, finalizando com o entendimento deste relator acerca do tópico abordado. Entendimento do julgador de origem. Traga a folha. Nesse contexto, não se enquadra as despesas com assessoria jurídica e tributária, já que as atividades cartoriais podem ser realizadas independentemente desses ônus. Dessa forma, há de se manter a glosa das despesas com advogados, tal qual efetuadas pela fiscalização. O recorrente ressalta que todas as despesas glosadas classificam-se como custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora dos rendimentos, salientando que, em substituição à contratação de profissional qualificado, optou por terceirizar ditas atividades, nesses termos. Aí eu transcrevo aqui trechos da manifestação do recorrente. Considerando o que está posto na documentação apresentada, trataremos a presente abordagem em 3 tópicos distintos, denominados pelo prestador do suposto serviço contratado, quais sejam: SERAC, serviço de assessoria a cartório, Herança Camoi, advogados associados, e Ferrari, advogados associados. Lembram que lá no relatório eu mostrei que, olha, essa aqui é a síntese da alegação das despesas. Então, estou tratando elas individualmente. Então, a primeira, será que serviço de assessoria a cartório? Neste ponto, entendo que o recorrente. Entendo que o recorrente tem razão, já que referido dispêndio traduz despesas indispensáveis para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade, pois, embora denominado de serviço de assessoria tributário, trata-se das obrigações fiscais e contábeis usualmente cumpridas pelo titular de cartório. Confira-se o objeto contratual nos excertos abaixo transcritos. Aí eu trago aqui, isso aqui já foi da documentação que ele apresentou. Então, serviço de assessoria é o contrato entre eles. Aqui tem o quadro das obrigações que essa empresa vai ter que prestar mensalmente. Ela tem que apresentar prazo de execução 48 horas, elaboração de folha de pagamento, emissão de recibo de pagamento, cálculo de emissão de GRPS, cálculo de emissão de GFIP, cálculo de emissão de guia de recolhimento do imposto de renda na fonte, emissão de relação para os depósitos anuais, prazo de execução, previsão de execução, elaboração de RAIs. Essas são as obrigações eventuais para quando a execução, conforme cada obrigação. Ou seja, eu entendo que isso aqui é a contabilidade do cartório. Orientação, escrituração. Então, isso aqui eu entendo que é uma despesa necessária que o cartório precisa ter. Toda empresa tem a sua contabilidade, precisa ter o seu... E aí ele vai discriminando nas cláusulas, eu vou trazendo de uma a uma. Seja de assessoração cartório, né? Aí, nesse tópico, ante o exposto, entendo razoável se restabelecer a reportada dedução no montante de R$ 26.047,32, correspondente à documentação apostada. As folhas, aí eu trago aqui a documentação que ele apostou, que prova essa prestação aqui. Querem votar, são 3 tópicos, querem votar cada um ou... Pode ir, Francisco. Pode ir, né? Tópico 2. Herança e Camoi, advogados associados. Neste ponto, entendo que a razão está com o julgador de origem, já que o recorrente pretendeu comprovar citada dedução apenas com o contrato de prestação de serviço, nada mais sendo apresentado. Ademais, consoante se vê, o suposto dispêndio é dispensável para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade, consoante excerto
e certos extraídos do contrato apresentado. Daí eu trago o contrato, é um contrato meio genérico aqui, que ele apresentou com essa empresa. Então, eu entendo que essa despesa aqui, ela é dispensável. Contrato de uma assessoria genérica de jurídica. Outro tópico, Ferrari e advogados associados. Igualmente ao tópico anterior, a razão não está com o recorrente, pois, embora haja documentação apostal aos atos, reportar a despesa é dispensável para o corrente exercício profissional em cenário de normalidade, consoante esse certo extraído do contrato apresentado. Aí ele traz um contrato genérico aqui de assessoria jurídica. Olha, tem 2 empresas de assessoria jurídica. E aí eu ainda faço aqui um adendo. A propósito, o contribuinte expressamente reconhece ter o conhecimento jurídico necessário à sua atividade profissional, pois previamente aprovado em concurso público de provas e títulos nesses termos. Aí eu trago aqui onde ele mesmo expressa que tem conhecimento jurídico e tal, mas que precisa dessas despesas. Ante o exposto, tratando-se de assessoria jurídica com prestação contínua e não de trabalhos pontuais, a exemplo de defesa jurídica em processo específico, entendo pertinente manter dita glosa exatamente como decidiu o julgador de origem. Bom, essas são as despesas do livro caixa. Eu entendo razoável dar provimento na parte primeira, que ele mostrou o contrato, as atividades, são atividades, eu entendo, pertinentes para o cartório, para uma atividade, aquela contabilidade existe. Agora, essas 2 assessorias jurídicas aí, para o caso lá, eu entendi genericamente, com a documentação que ele apresentou, eu entendi dispensável. Para multa isolada e carnê-leão concomitante, isso aqui ele recorreu ante o exposto. Aí eu faço a contextualização da legislação. Ante o exposto, mantém-se a presente autuação, já que incidente sobre fato gerador ocorrido a partir do exercício 2007. Multa de ofício e juros de mora aplicáveis, aqui é pacífico, nós temos enunciados tratando do caso, não cabe a nós discutir a matéria. A jurisprudência que ele trouxe não nos vincula, razão porque eu justificadamente não estou nela me apoiando, e concluo, ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e no mérito, dou-lhe parcial provimento, restabelecendo a dedução no montante de R$ 26.047,32, correspondentes às despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora. Esses 26 mil é aquela primeira prestação de serviço lá, daquelas atividades rotineiras do cartório, mensais, diárias e mensais, né, do cartório. É como vota. Francisco, essa parte que você está dando provimento, que está restabelecendo a dedução, é despesa de livro caixa referente a serviço de assessoria tributária, né? Ele tem lá no início do voto ali, né, onde eu trato, eu trouxe da documentação, ele trouxe uma farta da documentação mostrando as obrigações que ele tem. Ele tem a obrigação mensal, ele tem a obrigação anual, aquelas obrigações de procedimentos que realmente são rotineiros de um cartório, em normalidade, né? O contribuinte denomina essa despesa de serviço de assessoria tributária, né? Isso. Eu vou colocar como ele está dizendo. Tá, colegas... Ele colocou assessoria tributária, mas eu entendo que isso pode até dar uma extensão para esse termo assessoria, mas é uma prestação de serviços contábeis, tributários juntos ali do cartório, né, das atividades rotineiras do cartório. Tá. Colegas, em relação ao item 401 da pauta, do contribuinte Matheus Brandão Machado, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de R$ 26.000, R$ 26.047,32 a título livro caixa,
que corresponde a esse serviço de assessoria tributária. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Vou divergir. Divergir. Gregório, como você vota? Vou pedir vista. Vai pedir vista? Então tá. Então tá. Vista coletiva, né, nesse caso, para converter, ou vista para a próxima sessão, né? Ou para amanhã. Vocês sabem que vista coletiva, não é obrigatório fazer vista coletiva, a gente pode fazer uma vista normal. Eu tenho feito assim. Não, eu quis falar, na realidade, se era vista de mesa ou vista para a próxima sessão. Vista para a próxima sessão. Vista mesmo, né? Isso. Então tá. Colegas, então, para o item 401 da pauta, do contribuinte Matheus Brandão Machado, ficará assim, ó, vista para o conselheiro Gregório, sendo convertido em vista coletiva. O relator apresentou o seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução do montante de R$26 mil a título livre caixa. Eu coloquei assim, referenciado pelo contribuinte como, entre aspas, serviço de assessoria tributária. Ponto. Na sequência, eu vou pedir, o conselheiro Luiz divergiu do relator, negando o provimento? Negando o provimento ao recurso. Na sequência, eu vou pedir de vista, os demais conselheiros não votaram. Ok? Essa é a decisão para o item 401 da pauta. Pessoal, pelo meu relógio aqui, está dando 18 horas. Falta menos de 1 minuto. Vamos encerrar a gravação. Rafael, Francisco e Ana Tereza podem encerrar a gravação. Presidente, gravação encerrada.